Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos princípios de um guia que pode transformar tudo, a psicologia concurseira. A ideia aqui é entender como reprogramar a mente para buscar aprovação em concursos. E o ponto-chave não é sobre estudar mais horas, não. É sobre estudar com a mentalidade certa para vencer. Vamos começar com uma sensação que, nossa, muita gente conhece bem. Aquela de olhar para o edital e sentir um peso, um desânimo que esmaga. Sabe, aquela paralisia que bate antes mesmo de abrir o primeiro livro. É um sentimento muito real, mas olha, tem saída. E tá aí, essa é a ideia central de toda essa abordagem. O que separa quem chega lá de quem desiste no meio do caminho não é a quantidade de tempo, não. É a qualidade do estado mental durante a jornada. É uma mudança de perspectiva que é, assim, fundamental. Ok, então vamos direto ao ponto. Como é que se derruba esse primeiro muro? O muro da sobrecarga. Como transformar essa inércia toda em ação de verdade? A psicologia, inclusive, tem um nome para isso: paralisia por análise. É aquele momento em que se passa horas e horas pesquisando o melhor curso, o melhor material, o método perfeito, e aí no fim do dia não se estudou nenhuma linha. O planejamento acaba virando a própria procrastinação. Então, o ponto crucial é como quebrar esse ciclo, com uma ação ridiculamente pequena. A tal da estratégia do dia 1. A ideia é esquecer o edital inteiro por um momento. Escolher só uma matéria, apenas uma. Estudar por 25 minutos cravados e parar. Respirar, repetir o ciclo. Pronto. O movimento foi criado, a inércia foi vencida. E olha, isso é muito mais poderoso do que qualquer plano perfeito guardado na gaveta. Agora vamos falar de um sentimento que, nossa, acompanha muito essa jornada: a solidão. Aquela sensação de estar trilhando um caminho que pouca gente entende de verdade. O mais interessante aqui é essa ressignificação da solidão. Ela deixa de ser vista como uma fraqueza, sabe? E passa a ser encarada como parte do processo de quem está buscando algo maior. E a boa notícia é que, mesmo estudando em silêncio, ninguém está verdadeiramente só. Isso nos leva a um conceito super poderoso, popularizado lá por Napoleão Hill, a mente mestra. A ideia é que quando a gente se conecta com outras mentes focadas no mesmo objetivo, se cria uma inteligência coletiva. E o melhor é que essa conexão pode ser feita mesmo sem sair de casa. E como é que se forma essa tal de mente mestra? Através de aliados que, muitas vezes, são invisíveis. O professor que está ali, transmitindo o conhecimento, o autor do livro que organizou o conteúdo, o aprovado que já mostrou que é possível, o colega que divide a jornada e, principalmente, a visão daquele eu futuro que já tomou posse. Todos eles estão presentes nessa caminhada. Certo. Agora vamos sair um pouco do campo emocional e ir para o prático. Como criar uma estrutura, um sistema que garanta o sucesso ao longo prazo, mesmo naqueles dias em que a motivação simplesmente some. Essa frase de James Clear é simplesmente brilhante. Metas são um destino, ok, mas os sistemas são o carro que leva a gente até lá. A aprovação não vem de um pico de motivação, ela vem de uma rotina consistente, de um sistema de estudo que funciona dia após dia, com ou sem vontade. E parte desse sistema é ter inteligência estratégica. Em vez de atirar para todos os lados, a recomendação é focar em uma área temática. Carreiras policiais, fiscais, jurídicas. Escolher uma área permite construir uma base de conhecimento sólida, que vai se acumulando a cada prova, em vez de ter que começar do zero a cada novo edital. E agora a gente chega num dos pontos mais críticos da preparação. É aqui que o conhecimento teórico se transforma em habilidade de prova. Olha só que interessante esses números. A ciência cognitiva mostra isso com muita clareza. Ler de forma passiva retém muito pouco. Resumir já ajuda um pouco mais. Mas forçar o cérebro a recuperar a informação, resolvendo questões, isso consolida o aprendizado de uma forma que não tem comparação. Fazer questões não é testar o conhecimento, é construir o conhecimento. E essa analogia aqui ilustra isso perfeitamente, né? É possível decorar todo o manual de trânsito, mas sem a prática da direção, o fracasso na prova prática é quase certo. Na prova do concurso, as questões são o volante, o acelerador, o freio. É preciso pilotar o carro antes do dia da prova, não tem outro jeito. Vamos então para a parte final, e olha, talvez a mais importante de todas. A virada de chave interna, aquela que acontece muito antes da aprovação sair no diário oficial. Basicamente, existem dois tipos de esforço: aquele que drena, que adoece, e aquele que energiza, que cura.
O primeiro é movido pelo medo, pela comparação, pela ansiedade. Já o segundo é movido pelo propósito, pela fé no resultado e pela leveza. A escolha entre esses dois caminhos define não só a aprovação, mas a saúde mental durante todo o processo. Cuidar de si não é perda de tempo, é pura estratégia. O sono consolida a memória. A boa alimentação nutre o cérebro. O movimento libera proteínas que são essenciais para o aprendizado. A espiritualidade dá propósito. Relações saudáveis dão suporte. E a leveza torna a jornada sustentável. Isso não é luxo, gente, é parte do método. E aqui está uma verdade que liberta. A jornada do concurso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A vitória não é do mais genial, mas sim do mais resiliente, de quem entende que cada reprovação é um dado, cada erro é um professor e que a consistência, essa sempre vence o talento. E no fim, tudo se resume a esta frase, a este mantra. A ideia é estudar não como quem espera ser aprovado, mas como quem está apenas confirmando algo que já foi decidido internamente. Essa certeza muda completamente a forma de encarar cada dia, cada matéria, cada desafio. Já é seu. Acreditar nisso transforma o esforço em propósito. Todas essas ideias e estratégias foram tiradas da nossa análise sobre o guia A Psicologia Concurseira, uma abordagem que coloca a mente como a principal ferramenta para a aprovação. É preciso lembrar sempre, a vitória é definida internamente, muito, mas muito antes do dia da prova. O estudo é só a confirmação daquilo que, no fundo, já é seu.